Seja bem-vindo ao canal do Professor Gil, onde você vai aprender física de maneira dinâmica e eficaz. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da calorimetria. E o tópico da vez aqui é o estudo do calor latente, tá, meus geninhos? Mas antes de dar o início a essa videoaula, eu gostaria que você fizesse aquela inscrição, deixasse aquele like aí no canal, fizesse o seu comentário se você gostou, se não gostou. E se você gostou, pessoal, divulgue para seus colegas, para seus amigos, para seus familiares, para que tenham acesso a esse conteúdo aqui e ajude o nosso canal a crescer, ok? Então nós vamos estudar hoje o calor latente, mas antes de falar do calor latente, eu quero lembrar aqui um pouco sobre as fases da matéria, tá? Que tem até uma videoaula aí do professor no canal, você pode voltar. Uma das primeiras aulas da calorimetria eu falei sobre as fases da matéria, né? Especifiquei lá a água principalmente. E aqui novamente eu trago a água pra gente, tá? Pra gente fazer uma análise. As fases da matéria são sólido, líquido e gasoso, ok? Na fase sólida eu já expliquei, as moléculas estão bem unidas por uma forte força de coesão. Na fase líquida essa força de coesão é menor, o espaço entre as moléculas aumenta, e na fase gasosa as moléculas já estão muito mais distantes e a força de coesão entre elas é mínima. Praticamente não existem. Mas o que nos interessa hoje aqui é a mudança de estado físico. Quando a água, por exemplo, aqui sai da fase sólida e vai para a fase líquida, a essa mudança de fase nós damos o nome de fusão. Quando ela sai da fase líquida e vai para a fase gasosa, essa mudança de fase nós damos o nome de vaporização. Eu não gosto nem de colocar que esse eu gosto simplesmente de chamar de vaporização, ok? Porque a vaporização ela se divide em três categorias: é a evaporação, a ebulição e a calefação. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E temos também uma mudança de fase da fase gasosa para a fase sólida. A essa mudança de fase nós damos o nome de sublimação. Sublimação é a passagem da fase gasosa para o sólido, diretamente, sem passar pela fase líquida. Mas também, se sair da fase sólida e ir para a fase gasosa, nós também damos o nome de sublimação, tá? Então, sublimação indo para sólido ou voltando para gasoso, ok? Já quando a gente retorna de gás, da fase gasosa para a fase líquida, nós damos o nome de condensação, ou também pode ser chamado de liquefação, tá? Condensação ou liquefação. E quando sai de líquido e vai para sólido, nós damos o nome de solidificação, ok? Nós damos o nome de solidificação. Beleza? O importante aqui lembrarmos é que quando a substância pura muda de estado físico, a temperatura não muda. Eu falei isso no vídeo anterior, quando eu falei, eu iniciei aqui o estudo da calorimetria, né? A medição de calor. Eu falei dos dois tipos de calor, que nós temos o calor sensível e o calor latente. O que é o calor sensível? É quando a substância ganha calor e aumenta a temperatura. O que é o calor latente? É quando a substância ganha ou perde calor, mudando de estado físico, mantendo a temperatura. Observem, repetindo, calor sensível, quando a substância aumenta ou diminui a sua temperatura, sem alterar o seu estado físico. E o calor latente é quando muda o estado físico sem alterar a sua temperatura. Então, quando a água aqui sai da fase sólida e vai para a fase líquida, ela não muda a temperatura. E essa temperatura é sempre 0 graus Celsius. Tanto faz quando ela vem de sólido para líquido ou quando ela sai de líquido e vai para sólido. A temperatura aqui é sempre 0 graus Celsius. O mesmo acontece aqui. Eu digo o mesmo quando não muda a temperatura, tá? Quando ele sai de líquido e vai para gás, ou quando ele sai de gás e vai para líquido, a água. Essa temperatura aqui que não altera é igual a 100 graus Celsius, tá? Enquanto tiver uma gotinha de água se transformando em gás, a temperatura vai ser 100 graus Celsius. Só lembrando, o que nos interessa aqui no momento são essas duas mudanças de estado físico, aquilo de sólido para líquido ou vice-versa, ou de líquido para gás ou vice-versa, tá? Aqui a temperatura nós já sabemos, não altera.
certo? E a substância que, quando está em fusão ou em solidificação, ela se apresenta nas duas fases da matéria. Aqui nós temos sólido e líquido ao mesmo tempo, e aqui nós temos líquido e gás ao mesmo tempo, ok? Beleza? Então vamos dar início aqui, vamos voltar, né, a falar da calorimetria. Ok? Como eu já falei agora há pouco, lembrei, o que é o calor latente? É a quantidade de calor recebida ou cedida, tá? O corpo perde ou ganha calor para que o seu estado físico se modifique. Mas o importante, que eu quero que vocês não esqueçam, é que o importante destacar que nessa transformação a temperatura permanece a mesma, a temperatura é constante, ou seja, não existe variação de temperatura, ok? O corpo muda de estado físico, mas a sua temperatura se mantém constante. Como exemplo aqui nós temos o gelo, ó. Um cubo de gelo que está se derretendo. Quando ele começa a mudar de estado físico, saindo de sólido e indo para líquido, o que acontece? A temperatura da água permanece a mesma, ok? A temperatura da água permanece a mesma nos dois estados, ou seja, a substância se apresentando na fase sólida e na fase líquida ao mesmo tempo, ok? E a temperatura não muda, a temperatura se mantém constante, ok? Como é que a gente calcula esse calor latente, né? O nosso objetivo aqui é calcular o calor, né? A quantidade de calor que esse corpo recebe ou que ele perde, né? Para mudar de estado físico. A fórmula é essa aqui, ó. Que mala, né? O macetezinho aí do professor para você não esquecer, né? Que mala. A quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Esse calor latente aqui, pessoal, é algo específico. Cada substância tem o seu, certo? A água tem o seu e cada material vai apresentar o seu. Agora é importante lembrar que essa quantidade de calor aqui é diretamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, maior será a quantidade de calor perdida ou recebida para que ele mude de estado físico, certo? E aí, para a gente ter uma noção de que o corpo está ganhando ou está perdendo, né? Quando ele está perdendo, esse calor é negativo, e quando ele está ganhando, esse calor é positivo. Isso vai depender desse cara aqui, ó, certo? Ou seja, se ele estiver em fusão, fusão, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, vou voltar aqui com o slide anterior rapidinho. Quando o corpo está em fusão, ele está saindo da fase sólida, e indo para a fase líquida. Opa, pera aí, aqui as moléculas estão quebrando, né, uma barreira, aquela força de coesão que existe entre elas. Então, para isso, ela tem que ganhar calor. Então, na fusão, ele ganha calor. Já na solidificação, as moléculas estão se juntando, né, se agregando. Ou seja, esse corpo está diminuindo o seu calor, ele está perdendo calor. Opa, então daqui, olha, na fusão de sólido para líquido, ele ganha calor. Agora, de líquido para sólido, ele perde calor, ok? Então, devido a isso, o calor latente de fusão é positivo e o calor latente de solidificação é negativo, indicando que na fusão ele ganha calor e na solidificação ele está perdendo calor. O mesmo acontece lá em cima, tá? Eu digo lá em cima, na temperatura mais elevada. Quando o corpo está saindo de líquido para vapor, para gás, ele está agitando suas moléculas, ou seja, ele está ganhando calor. Agora, quando ele sai de gás e vai para líquido, a energia cinética das moléculas diminui. E se a energia cinética das moléculas diminui, é porque ele está perdendo calor. Então, olha só, na condensação, na liquefação, ele perde e na vaporização, ele ganha calor, ok? Então na vaporização, se ele está ganhando calor, então o calor latente será positivo. Tá aqui. E na condensação, na liquefação, o calor latente vai ser negativo, indicando que ele está perdendo calor, ok? Então vamos lá fazer um exemplo rapidamente aqui desse tópico. Exemplo 1. Um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que se transforme em água? Observem, olha, nós temos aqui fase sólida da água e ele quer agora que ele se transforme em líquido,
Então, isso aqui nós temos um exemplo de fusão. Se é fusão, ele está ganhando calor, ok? Como é que se calcula? Observem também uma outra coisa. Temperatura de 0 graus Celsius. Então, aqui a água muda de estado físico. E aí, se está mudando de estado físico, não altera a temperatura. Então, que tipo de calor está sendo envolvido aqui? Calor sensível ou calor latente? Calor latente, que é o calor que muda de estado físico sem alterar a temperatura. Então, qual é a fórmula que nós iremos utilizar para calcular essa quantidade de calor? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que mala, ok? Então vamos substituir. Quantidade de calor é igual a massa, quanto que é a massa que nós temos de gelo, que vai se transformar em líquido? 600 gramas. Então, substituindo 600 vezes o calor latente, que nós utilizamos na tabela anterior, está aqui, ó. Calor latente de fusão é 80. Então, vamos substituir 80. Então, vezes 80. Fazendo os cálculos, nós teremos aqui 6 vezes 8, 48. Nós temos quantos zeros aqui? 1, 2, 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vai dar 48 mil calorias são necessárias para fazer com que essa 600 gramas de gelo se transforme em água. Agora, observe, eu já até falei aqui, mas eu vou dar uma repetida. Nos vídeos anteriores, eu falei que existem duas unidades de calor, tá? É a caloria e o joule, porque calor é uma forma de energia, tá? Isso está bem explicado aí nas videoaulas anteriores. Beleza? Isso aqui eu também posso escrever assim, ó, 48 mil calorias, ou eu posso colocar 48 quilocalorias. Como eu acabei de falar, existem duas unidades aí de calor, tá? Caloria ou joule. Na maioria das vezes nós iremos utilizar a caloria, tá? Beleza? Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai explicar aqui a curva de aquecimento e de resfriamento. Mas eu quero aqui dar uma pausa e pedir que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero também te agradecer a ter permanecido até o presente momento com a gente, tá? Então deixa aquele likezão, porque se você ficou até aqui é porque você gostou aí, está gostando da videoaula, tá? Divulgue também para seus amigos aí, para que esse canal possa crescer. Ajude esse projeto aí a crescer, tá legal? Fazer com que a física alcance mais pessoas. Então aqui nós temos a curva de aquecimento e de resfriamento. O nome já diz, né? Será um gráfico que vai representar o aquecimento, o aumento de temperatura, ou será um gráfico que vai representar uma diminuição na temperatura, um resfriamento da substância, ok? Então o nosso primeiro gráfico que nós temos aqui, você pode perceber que a primeira temperatura estava aqui embaixo, e aí foi crescendo, permaneceu constante por um período, depois aqueceu de novo, permaneceu constante por um período e depois aqueceu novamente, ok? Então, observem, pelo que a gente já entende, se está crescendo a temperatura, esse gráfico aqui é um gráfico de aquecimento. É um gráfico de aquecimento, ok? Então, observem que nós temos nesse eixo temperatura e nesse outro eixo aqui nós temos quem, pessoal? Quantidade de calor absorvida ou perdida, tá? No outro gráfico que eu vou mostrar para vocês será uma quantidade de calor perdida. Nesse aqui é uma quantidade de calor que ele recebeu, foi absorvido, absorveu e fez com que a temperatura crescesse. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos. Por exemplo, vamos imaginar aqui que isso aqui é uma substância que inicialmente estava na fase sólida. Ah, olha só, aqui ele cresceu a temperatura. Se cresceu aqui a temperatura, então nessa fase aqui, ó, modificou a temperatura, então nós temos calor sensível. Lembrem aí, calor sensível é aquele que altera a temperatura sem mudar o estado físico. Então aqui esse corpo permaneceu na fase sólida o tempo todo, até aqui, tá? Beleza? Porque aumentou a temperatura. Bem aqui nós já temos um ponto, eu coloquei aqui ponto de fusão. Então aqui, olha só, a temperatura se manteve constante. Isso significa que existiu aqui uma mudança de estado físico. Observem bem, ó, ele ganhou calor e alterou o seu estado físico. Aqui ele ganhou calor e mudou a sua temperatura. Então esse primeiro calor aqui é calor sensível. Agora daqui para cá ele teve um ganho no formato de calor latente, tá? Modificou o estado físico sem alterar a temperatura. Olha a temperatura dele aqui, ó, se manteve constante. Ponto de fusão. Já aqui você percebe que teve novamente uma mudança de temperatura. Se mudou a temperatura, trata-se então de que foi um ganho de calor sensível, no formato sensível, tá? Então aqui de Q2 até Q3 foi envolvido calor sensível.
Chegou bem aqui nesse ponto, opa, nós temos aqui o ponto de ebulição. Então, aqui a temperatura se manteve constante, é isso que o gráfico nos mostra, e ele recebeu calor. Então, ele recebeu calor no formato de calor latente. Quando chegou bem aqui, ele novamente teve um aquecimento. Mudou a temperatura, então foi um calor recebido para alterar a temperatura. Então, aqui ele recebeu calor no formato de calor sensível. Beleza? Só quero lembrar que aqui a substância se apresenta só numa fase. Qual é a fase? Sólida. Aqui ele se apresenta nas duas fases, que é sólida e líquida. Aqui ele vai se apresentar somente na fase líquida. Aqui a substância vai se apresentar nas duas fases novamente. Quais são as duas fases? Líquida e gasosa. E aqui nesse ponto aqui onde ele está ganhando, aumentando a sua temperatura, ganhando calor para aumentar a sua temperatura, ou seja, calor sensível, ele já está somente na fase gasosa, beleza? Então aí nós temos um gráfico esse gráfico aqui foi um gráfico de aquecimento. Já aqui embaixo eu tenho um outro gráfico para que vocês interpretem. Você já observa que a temperatura inicial era lá em cima, beleza? E aí reduziu a temperatura. Então aqui nós já temos aqui um exemplo de um gráfico de resfriamento, ok? É um gráfico de resfriamento, é uma curva de resfriamento. Então observe, a temperatura estava lá em cima, a temperatura que o corpo aqui se apresentou na fase líquida. Olha só, teve diminuição de temperatura. Se a temperatura mudou, então aqui nós temos um exemplo de calor. Essa parte nós temos o calor sensível, ok? Ou seja, ele perdeu, diminuição de temperatura significa que ele perdeu calor no formato de calor sensível. Já aqui, a temperatura se manteve constante. Observem, temperatura constante. Se a temperatura é constante, então aqui nós temos um exemplo, ele perdeu calor no formato de calor latente. E aqui nós temos novamente uma mudança de temperatura. Se mudou a temperatura e não mudou o estado físico, ficou na fase sólida, nós temos aqui então calor sensível, ok? Então se eu fosse chamar aqui de Q1, aqui de Q2 e aqui de Q3, o Q1 seria calor sensível, Q2 seria calor latente e o Q3 seria novamente calor sensível. Beleza? Só lembrando que aqui na solidificação ele está saindo de líquido indo para sólido, então na solidificação aqui a substância nesse ponto se apresenta nas duas fases da matéria. Quais são as duas fases? Na fase sólida e na fase líquida. Ok? Beleza? Fique conosco que agora a gente vai fazer um exemplo de curva de aquecimento para que você não fique com nenhuma dúvida a respeito desse conteúdo. Vamos lá, né? Agradecemos novamente a você que permaneceu até aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa aquele likezão aí pra gente, tá? E ajude esse projeto a crescer. No nosso exemplo, nós temos aqui o seguinte: tem-se 20 gramas de gelo, observem, gelo, fase sólida da água, a menos 20 graus Celsius. Olha só a pergunta, qual a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme em 20 gramas de água a 40 graus Celsius, ok? Então, nada mais justo aqui você utilizar o conteúdo que eu acabei de explicar, que é curva de aquecimento ou de resfriamento, para poder visualizar o problema e respondê-lo de maneira eficaz, ok? Só lembrando aqui que ele nos deu o calor específico do gelo, que é 0,5, calor latente de fusão, que é igual a 80. Então, eu estou trazendo aqui para a gente um gráfico, né? Que a gente conclua aqui essa montagem desse gráfico para solucionar esse problema. Então, ele nos deu aqui, ele disse que nós temos gelo a menos 20 graus Celsius. Nós sabemos que o gelo não muda aqui na temperatura de menos 20 graus Celsius. Então, o que deve acontecer com esse gelo aí até que ele consiga mudar de estado físico? Ele primeiro tem que sofrer um aquecimento. Então, ele vai sofrer um aquecimento aqui, galera, até 0 graus. Porque nós sabemos que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, bem que ele vai aquecer de menos 20 até 0.
Quando ele chegar aqui em zero, aí ele vai mudar de estado físico, porque zero é a temperatura em que a água muda de estado físico, ou sai de sólido para líquido ou vai de líquido para sólido. Então aqui ele vai mudar de estado físico, vou colocar assim para que vocês enxerguem, tá? Ele vai aqui mudar de estado físico. Mudou completamente de estado físico. Aí ele vai sofrer novamente o aquecimento. Aí ele vai voltar a ter o aquecimento, porque ele disse que a temperatura final da água, o objetivo é que a temperatura final da água seja 40 graus Celsius. Então ele vai aquecer até essa temperatura aqui de 40 graus centígrados, ok? Ele vai aquecer até a temperatura de 40 graus centígrados, beleza? Aqui nós conseguimos visualizar tudo o que aconteceu aí com a substância, tá? Com a água. Saiu de menos 20, aqueceu, mudou de estado físico em zero e novamente teve um aquecimento, ok? Quantos calores envolvidos? Nós temos aqui 3 calores envolvidos, que eu vou chamar aqui de Q1, vou chamar de Q2 e vou chamar de Q3. Agora observem, Q1 mudou de estado físico ou mudou de temperatura? Mudou de temperatura. Saiu de menos 20 e foi para zero. Então mudou de temperatura sem alterar o estado físico. Significa dizer que Q1 é calor sensível, ok? Q2, o que aconteceu com Q2? Q2 está na temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura em que a água muda de estado físico. Então Q2 é calor latente. Vou escrever aqui só para a gente não esquecer. E Q3? Q3 houve mudança de temperatura, saiu de 0 e foi até 40. Então, Q3 é calor sensível. E observem aqui que o nosso objetivo é exatamente calcular o que, pessoal? Olha, qual a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme. É envolver, é calcular todo esse calor aqui. Ou seja, ele quer que nós calculemos o calor total. E como é que a gente vai calcular o calor total? O calor total será o Q1 mais o Q2 mais o Q3, ok? E aí eu vou substituir as fórmulas aqui, tá? Ou se você quiser, você pode calcular o Q1 separado, depois calcula o Q2 separado, depois calcula o Q3 separado, e aí você soma o resultado de todos, ok? E aí você terá o calor total, beleza? Se vocês quiserem, podem ser feito cálculo assim. Vou até fazer assim, tá? Eu vou fazer assim logo. Então, vamos lá. Quem vai ser Q1? Q1 é calor sensível ou calor latente? Opa, tá bem que já escrevemos, ó, é calor sensível. Como é que se calcula o calor sensível? É o macetão do Gilzão, tá? Quem prova gosta e admira e diz, nossa, que macete! Então, é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. O Q1 será igual a massa da substância, 20 gramas. 20 vezes o calor, calor específico. Bem aqui, essa substância ainda é gelo, fase sólida. Qual é o calor específico do gelo? Ele deu no enunciado da questão. Qual é o calor específico do gelo? 0,5, ok? Vamos fazer a substituição lá. Calor específico, 0,5. Qual foi a variação de temperatura? Opa, saiu de menos 20 até zero. Então, foi uma variação de temperatura de 20. Beleza? Foi uma variação de temperatura de 20. Positiva, tá? Porque foi aumento. Então, fazendo os cálculos aqui, o que, que nós teremos? 200 calorias. Então, aqui nós temos o cálculo do calor 1. Vamos, então, calcular o calor 2. O calor 2 é calor sensível ou calor latente? Já até interpretamos, né? Já deixamos tudo pronto. É calor latente, mudança de estado físico. Então, Q2, anotando aqui, será igual a massa vezes o calor latente de fusão. A massa é o mesmo 20, porque a água mudou a sua temperatura e vai mudar completamente de estado físico. Então, será toda a massa que vai mudar de estado físico. Então, 20. Calor latente de fusão, ele deu também para a gente, né? Calor latente de fusão é igual a 80, substituindo. Observe que é positivo porque dá a ideia de que o corpo está ganhando calor. Então, vezes 80. Isso aqui é igual a 1600, 1.600 calorias. E fazendo o cálculo de Q3 agora, cálculo de Q3,
Novamente, mudou a temperatura sem alterar o estado físico, então calor sensível. Fórmula, macetão do Gilzão. Massa, calor específico, variação de temperatura. Nossa, que macete, né? Qual é a massa? Serão os 20 gramas que vai alterar a sua temperatura até 40. Então vamos lá, 20 gramas. Calor específico, aqui já é a fase líquida da água. Esse calor específico é 1, tá? Esse aqui é tabelado, a gente não deve esquecer, mas isso aí sempre eles colocam, tá? Mas a gente memoriza sempre. Vezes 1, vezes a variação de temperatura. Variou de quanto? De 0 até 40 graus, ok? Uma variação de 40 graus Celsius. Novamente, aumento de temperatura, então uma variação positiva. Fazendo o cálculo, 2 vezes 4 é 8, tem 2 zeros, 800 calorias. Então, a soma, que é o nosso objetivo, porque ele pediu calor total, vamos somar aqui, ó. Então, será 200 mais 1.600 mais 800. Ok? Fazendo o cálculo, isso aqui vai dar 2.600. Então, o calor total é igual a 2.600 calorias. 2.600 calorias, ok? É o calor necessário para levar 20 gramas de gelo da temperatura menos 20 até se tornar água na fase líquida, lógico, na temperatura de 40 graus Celsius. Valeu, galera, gostei. Espero que tenham gostado. Ficaram até o final. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal, divulgue para seus amigos, tá? Valeu!